estudante do 6º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de arte. Eu sou a professora Sueli e nesta aula vamos trabalhar sobre o espaço cênico do teatro e o teatro na Antiguidade Clássica. Vamos ver os objetivos? Então, os objetivos dessa aula é conhecer e entender a origem do teatro na Antiguidade Clássica. Você já foi ao teatro? Alguma vez você assistiu a alguma peça teatral? Seja na escola, na igreja ou num teatro mesmo, né? E você percebeu como que acontece, né, o conjunto de ações que acontecem numa peça teatral? Você já parou para pensar nisso? Você sabe também o que é um texto dramático? Então, vamos falar sobre o texto dramático. O texto dramático é um texto teatral que traz os diálogos, as orientações sobre o local onde se passa a história e até as intenções para as personagens. Ele se divide em 2 gêneros, tragédia e comédia. Então, o texto teatral, o texto dramático, ele é um texto completo. Ele não traz apenas as falas, ele traz as intenções, ele muitas vezes descreve o ambiente, né? Descreve o que o ator tem que desenvolver na hora para que fique a cena completa, né? Por exemplo, Tiago entrou na sala, havia um sofá, ele estava furioso. Então, o texto ele vai descrevendo. Aí ele falou, cadê meu celular? Né? Então, são coisas que estão descritas ali que ajudam o ator. E ele é dividido em tragédia e comédia. Quais são os gêneros que existem atualmente, né? Na Grécia era só tragédia e comédia. Quais são os gêneros que você conhece? Terror, que mais? Suspense, né? Tem a comédia, o drama, romance, né? Então, atualmente, muitos gêneros que você pode escolher, né? Que você pode assistir. Mas, na Grécia Antiga, tragédia e comédia. Você deve ter observado esta imagem, né? Ela retrata muito bem esses 2 gêneros do texto, né? Gêneros teatrais. Então, você tem aqui nessa figura mais tristinha um pouco, a tragédia. E na outra que está feliz, a comédia. Então, aqui tem uma imagem ilustrando, né? Um grupo, né? Teatral se apresentando ali. Para ilustrar o texto dramático, como que era lá nos tempos da Grécia Antiga. Nós tínhamos um diálogo entre o corifeu e o coro, né? Então, era realizado entre, né, esse diálogo que poderia ser cantado, né? O corifeu era o chefe e o coro, ele representava, assim, como que pode dizer, a mentalidade, as pessoas, né? Então, eles trabalhavam ali naquele diálogo, questões, né, de reflexão, de ensinamento, né? Bom, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Eu tenho aqui uma questão para você escrever, tá? Você vai ter que trabalhar agora um pouquinho, nada só de marcar X, não. Então, você vai escrever aí no seu caderno, né, o que é um texto dramático, tá? Então, você tem alguns minutos para procurar essa resposta, ou se você já memorizou, né, você vai escrever, ok? Eu já volto.
E aí, será que você conseguiu responder bem certinho a questão? Vamos ver? O que é o texto dramático? Então, aqui uma sugestão de resposta para você, tá? O texto dramático, então, é um texto teatral que traz os diálogos, as orientações sobre o local onde se passa aquela história, né? E até as intenções para as personagens. E esse texto, né, ele se divide em comédia e tragédia, né? Então, aqui nós estamos falando, é claro, do texto dramático na Grécia Antiga, ok? Só para não ficar dúvidas. Bom, então vamos começar falando da tragédia, né? O que então vem a ser a tragédia grega? A tragédia, então, era considerada uma arte mais nobre. Ela visava mostrar os heróis, os deuses. A sua finalidade era comover e provocar lágrimas. Então, como era tragédia, né, geralmente haviam mortes ali, né? Então, era para realmente ensinar, trazer ensinamentos, né, para as pessoas. Você deve conhecer muitas histórias gregas, né? Assim, que devem ter contado para você, ou mesmo na escola, e que tem várias mortes aí no decorrer ou no final delas, não é mesmo? Aqui nós temos uma imagem, né, em baixo relevo, mostrando o deus Dionísio, né, que era o deus da uva, do vinho e, consequentemente, o deus do teatro, né? Porque foi nessas encenações, né, feitas ao deus Dionísio, agradecimento à colheita das uvas, né, que foram surgindo essas encenações, essas apresentações que foram dando origem ao teatro grego. Então, aqui é uma arte grega antiga de mármore em baixo relevo, com cena teatral do rito de Dionísio. Representa as bacantes, personagens da tragédia de Eurípides. Então, daqui a pouco vamos falar sobre esse, né, escritor, sobre esse autor, né, de tragédia grega. Então, os autores da tragédia grega. Nós temos 3 autores importantíssimos. Vamos ver cada um deles. Aqui o primeiro que nós vamos ver é o Ésquilo, tá? Olha o acento ali, nada de falar esquilo, não. Ésquilo. Ele criou o antagonista. Olha que interessante, né? Então, ele acaba criando o conflito, porque até aí nós tínhamos, né, um ator em cena, né? E agora ele cria o segundo, que vem contracenar com esse outro. Então, se ele é o antagonista, ele vai contracenar com o protagonista, tá? Então, algumas obras importantes de Ésquilo, né, que vamos destacar aqui. Prometeu Acorrentado, Os Suplicantes e os Persas. Então, só firmando ali, Ésquilo criou o antagonista, o segundo personagem. Sófocles, já ouviu falar nesse nome? Sófocles. Então, ele criou, né, algumas obras importantes, entre elas vamos destacar Antígona, Electra e Édipo, né? O Édipo Rei. Você já deve ter ouvido, talvez, falar nessa história de Édipo, né? Bom, Eurípides era o mais jovem dos 3 autores gregos, né? Ele escreveu cerca de 95 obras aí, mais ou menos, tá? Entre as suas obras, né, nós temos aqui as Troianas e Andrômaca.
Então são nomes bem assim complicados, né, diferentes, mas para vocês conhecerem. Então aqui 3 autores de tragédia grega. Aí na comédia nós temos, né, um importante autor, foi o que mais se destacou, que foi Sófocles, né? Então, a comédia, qual era a intenção da comédia? Vamos ver? Ela satirizava, ela demonstrava os sentimentos mesquinhos da sociedade da época. E a intenção era fazer rir mesmo, né? Então, para aliviar aqueles momentos pesados, né, que as pessoas tinham. Eu mesma adoro uma boa comédia, não sei se você também gosta de comédia, mas tem horas aí que a gente quer rir um pouquinho, então acaba assistindo uma boa comédia. Então, Aristófanes, né, acho que eu falei errado o nome dele aqui. Ele é o principal autor, né, de comédia. Ele escreveu As Vespas, As Rãs e Lisístrata. Nossa, professora, cada nome, né, difícil de pronunciar e de lembrar, não é mesmo? Né? Então, Aristófanes, né, principal escritor de comédia grega. Bom, mais uma atividade para você, né? Vamos embarcar nessa atividade? Olha, discorra. O que é isso, professora? Discorra. Escreva sobre as funções da comédia e as funções da tragédia gregas, tá? Aí, esse exercício você vai começar agora. Caso você não termine, né? Não tem problema, tá? Aí eu gostaria que no próximo Meet com o seu professor, você apresentasse para ele, né, a escrita. Então, para você falar sobre as funções da comédia e da tragédia gregas. Legal? Eu já volto, tá?
E aí, será que você conseguiu escrever? Vamos ali dar uma olhada. Então, era para você falar, né? Escrever sobre as funções da comédia e da tragédia gregas. Então, se você não terminou, depois da aula você termina e não esqueça de apresentar para o seu professor, ok? Bom, lembrando então sobre o texto dramático, né, que é bem importante a gente ficar ligado, ele pode então ter as orientações dos locais e as ações dos atores em cena, ele possui as falas, né, das personagens e ele é o texto utilizado no teatro, beleza? Bom, nessa aula nós falamos sobre a origem do teatro, né, onde nós vimos o texto dramático. E o texto dramático nós vimos que era dividido entre comédia e tragédia, né? Aí nós vimos também os principais escritores da comédia e da tragédia grega. Bom, nesse vídeo, então, nessa aula, nós falamos sobre os espaços cênicos, né? O teatro na Antiguidade Clássica. Eu espero que você tenha gostado e até breve.